Olá, sejam todos bem-vindos. Eu quero falar hoje sobre um assunto que tem sido muito discutido nos últimos dias, principalmente devido a esse momento em que nós estamos passando, que é o formato, a modalidade de trabalho em home office. Nos últimos anos vem crescendo muito essa prática, principalmente quando nós estamos falando de empresas de tecnologia, né, com equipes já 100% de forma remota ou muitas vezes até mista, um pouco remoto, outra parte presencial. Mas a verdade é que a grande maioria das empresas ainda trabalha no formato tradicional, presencial. E nesse período de transição que os profissionais passam entre tradicional, presencial para remoto, home office, é normal que haja essa adaptação, que em alguns momentos os profissionais se sintam de alguma forma desfocados ou improdutivos, ou mesmo os gestores sintam que talvez de alguma forma estão perdendo um pouco do controle. Isso é normal, mas eu venho aqui hoje justamente para dar algumas dicas de gestão de equipes remotas e também algumas dicas de algumas ferramentas que pode estar ajudando, estar auxiliando vocês gestores e os profissionais a estarem se organizando no seu dia a dia. Vamos lá? Primeiramente, algo muito importante que nós temos que ter atenção é que quando gerenciamos uma equipe, seja ela da forma presencial ou da forma home office, remota, nós estamos gerenciando pessoas da mesma forma. Então as pessoas elas têm os seus anseios, as suas motivações e as expectativas elas precisam ser alinhadas de uma forma muito clara e objetiva. Ou seja, o que a empresa espera do profissional e o que o profissional espera da empresa. Precisa haver um acordo, uma norma de conduta, de como trabalhar no dia a dia, um alinhamento de valores, um alinhamento de cultura, um alinhamento de boa conduta. E também ter um alinhamento bem claro sobre as formas e as metodologias de trabalho no dia a dia desse profissional. Quais são os canais de comunicação, como que as demandas vão entrar, como que ele vai proceder no decorrer, como que ele vai devolver essa demanda ou entregar. Então isso tudo é tão importante para quê? Para que esse profissional que está à distância, que está longe da empresa, ele possa se sentir tão parte da equipe quanto os profissionais que estão dentro. Pela configuração e pelo formato de rotina de trabalho, que é totalmente diferente daqueles profissionais de forma presencial que estão abaixo dos olhos e dos cuidados do gestor no dia a dia, precisa ser levado em consideração então que as metas para esses profissionais não seja por jornada de trabalho, mas sim por produtividade e principalmente por demanda e prazos de entrega. E para fazer a alocação, a distribuição de atividades e principalmente estipular prazos para que essas demandas sejam entregues, algo que é muito importante o gestor considerar e conhecer é o time dos profissionais da sua equipe. A gente sabe que nem todas as pessoas têm a mesma velocidade, mesma agilidade para desenvolver a mesma tarefa, Então é muito importante que o gestor conheça, a evolução da sua equipe nesse sentido. E uma dica interessante é que você vá fazendo anotações de tamanho de demanda versus prazo que o seu profissional entregou e consiga fazer uma média de produtividade, Aí você consegue ter um índice de quem entrega mais rápido por tamanho de demanda e nesse sentido, então você conseguiria ter uma gestão mais assertiva para poder cumprir esses prazos, essas demandas no time que você necessita. Uma sugestão é que você tenha uma forma de centralizar, que você tenha uma forma de controlar e registrar as atividades da sua equipe. Eu gosto muito da metodologia que eu quero sugerir para vocês, para quem não conhece, que é o Kanban, que é muito utilizada nas metodologias ágeis, onde você faz um quadro, da forma mais simples, eu vou explicar para vocês. Você divide em 3 quadrantes. No primeiro quadrante você aloca post-its com as atividades que vão ser para ser desenvolvidas ainda, ou seja, a fazer. No quadrante do meio, as atividades que estão em andamento e, por fim, as atividades que foram concluídas. Aí você vai realocando esses post-its conforme as necessidades e conforme o andamento. Mas eu vou te dar uma sugestão aqui, que é o software, que é um site, que é o Trello, que você consegue fazer isso de forma remota, você consegue fazer isso dentro de uma ferramenta. Você cria quadros, vai criando os cards
E esses cards você pode ir alocando para sua equipe e as pessoas vão movimentando, né, esses post-its, e o software ele vai dando alertas de data de entrega, né, se está chegando perto ou se está atrasado. Você consegue fazer toda essa questão de controle de atividades de uma forma mais visual possível e mais clara possível, né, e que todos consigam. Algo que é muito interessante também nesse site, nessa ferramenta, é que você tem a versão mobile também, você tem um aplicativo que você pode baixar, então em qualquer momento você pode estar acompanhando as atividades, não precisa estar exatamente na frente de um computador. Então essa ferramenta eu recomendo para vocês. Existem outras ferramentas também como Slack, que também são bem interessantes, o Teams da Microsoft, que dá para fazer essa questão de controle de atividades, mas eu recomendo que vocês pesquisem um pouco mais sobre o Trello. E existem muitas ferramentas aí que eu poderia indicar para vocês para fazer esse controle de atividades, mas nesse vídeo eu estou focando no Trello porque ele é uma ferramenta que ele é muito intuitiva, visualmente ela é muito acessível, bem fácil de mexer mesmo, principalmente porque ela tem a versão paga e tem a versão gratuita, mas na versão gratuita aí ela tem muita funcionalidade que você pode estar utilizando na gestão aí da sua equipe remota. E a última sugestão ou dica eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre a comunicação, que é sempre tema importante entre liderança e liderados, né? Se sentir mais próximo, né? Fazer com que os seus liderados se sintam parte do processo. Isso é muito importante, ter esse feedback, ter esses contatos constantes. E é sempre importante considerar o equilíbrio nesse sentido, né? Você não vai fazer muitas reuniões, e principalmente aquelas reuniões intermináveis de horas e horas, que às vezes as pessoas elas saem mais confusas do que entram na reunião, né? Então é sempre muito importante ter uma pauta, ter um objetivo. Essas reuniões elas precisam ser objetivas e focar no assunto que você tem que falar, né? Que tem que alinhar, sem mais delongas, sem distrações. Importante também fazer um acompanhamento semanal aí das atividades, né, juntamente com a sua equipe. Eu sugiro talvez fazer uma no início da semana para atribuição de atividades e uma mais no final da semana para ver os resultados, né, para saber se as pessoas estão conseguindo realmente entregar aquilo que foi prometido, que foi combinado. E na condução dessas reuniões de acompanhamento de atividade, há 3 perguntas muito importantes a serem feitas para a equipe. A primeira, obviamente, é como está o andamento das atividades. Segunda, como tem sido a experiência dos profissionais em exercer essa modalidade home office, se eles estão conseguindo de fato serem produtivos e focados. E em terceira, é se colocar à disposição, né, dos profissionais se porventura houver algum impedimento ou algum obstáculo que possa estar impedindo eles de realizar determinada tarefa. Então é muito importante o gestor se colocar à disposição para que o colaborador, que o profissional ele se sinta amparado, né, pelo seu líder. E existem muitas ferramentas de tecnologia que acabam nos ajudando e contribuindo para que haja essa aproximação, né, para que viabilize esses encontros, essas reuniões entre as equipes remotamente. Eu sei que vocês devem conhecer muitos nomes aí, entre WhatsApp, Skype, Microsoft Teams, como eu citei anteriormente, mas eu gostaria de salientar e indicar muito uma ferramenta do Google que chama Google Meet, né, que além de ter integração com as suas agendas, você fazer o agendamento, convidar participantes, as pessoas entram nessas salas bate-papo, você consegue fazer compartilhamento de arquivos, né, isso de tudo de forma gratuita. Então é uma ferramenta muito interessante, quem não conhece, vale a pena aí conhecer, mas quem já tem a sua ferramenta também, está valendo, utiliza ela da melhor forma possível, sempre lembrando aí, né, que o equilíbrio é sempre a melhor escolha. É isso aí, pessoal, espero que esse conteúdo possa ter agregado realmente algo de valor para você, que você como gestor possa aplicar realmente algumas desses conceitos, que você possa estar utilizando ferramentas para se aproximar da sua equipe e lembrando sempre que o maior capital, o maior ativo de uma empresa, de um negócio são as pessoas, né? Valorize as pessoas, valorize a potencialidade e a capacidade delas com empatia, relacione-se com clareza, que com certeza o resultado vai vir, porque competente eu sei que vocês são. Um grande abraço e até o próximo vídeo.